estudos de casos muito Sim, sim. próximos, né, de bebês sendo violentados dentro do seio da família. Então, não necessariamente tem essa relação de idade ou necessariamente de que seja uma criança adultizada. Não, eles têm realmente uma tendência a preferir as crianças que são mais ingênuas, porque essas são as que vão permitir que essa violência ela se caminhe por mais tempo, né? Isso. É, Outra coisa que a gente precisa pensar é na quebra desse ciclo de violência, porque, como eu estava comentando, o caso do post que eu vi nas redes sociais, as pessoas aham. perguntando: poxa, a criança tem noção do que é certo e do que é errado, por que que ela não grita, por que que ela não pede ajuda? A gente não pode esquecer que o abusador, ele sabe que ele está cometendo um ato ilícito, né? Uhum, sim. Ele sabe que ele está quebrando, inclusive, um ciclo de confiança interpessoal. Então, esse segredo ser desvelado vai trazer impactos para muita gente, inclusive para ele. Então, ele vai se valer de diferentes estratégias para que esse segredo seja mantido. E aí, como eu falei, uma das estratégias é o uso de ameaça contra a criança. Então, não conte porque eu posso fazer um mal contra alguém que você ama. Uma outra estratégia é ele trocar, né, essa relação por Sim. benefícios, né? Uhum. E não que seja somente com essa população, mas há registros de famílias muito vulneráveis, né? Em que a criança ela se autoriza nesse Sim. sentido a Aham. essa relação violenta, justamente para poder ter esse benefício, esse ganho material que muitas vezes os abusadores oferecem para essas crianças. A gente também tem que lembrar que esse ciclo pode não ser quebrado porque a criança tenta denunciar, o adolescente tenta denunciar e a Sim. gente não acredita, Acredito. Sim. justamente porque a gente traz esse discurso de que a criança tem uma fala fantasiosa, a criança é muito imaginativa, mas o convite que fica à reflexão é que a gente possa pensar o seguinte: se uma criança que não tem contato com este tipo de conteúdo, se ela está me trazendo uma fala com conteúdo sexual, É um tem alerta. alguma coisa discrepante, Sim, com né? certeza. Com certeza. Então, que a gente possa, pelo menos, dar o ônus da dúvida Isso. e tentar acolher o que essa criança tenta me trazer, ou esse adolescente tenta me trazer. Agora, sim, só fazendo um parêntese, né, Valesca? Eu sei que não é o tema da live de hoje, mas muitas vezes mulheres também são violentadas. E a gente igualmente desacredita na fala das mulheres. Sim, A também, gente também. igualmente culpabiliza as mulheres por terem sido vítimas de violência. E Sim. é muito legal você criar esse tipo de discussão dentro de um grupo de mulheres, porque a gente precisa reforçar aquela ideia que a gente, vocês já devem ter ouvido falar da palavrinha sororidade, né? Uhum. Nós mulheres sabemos esse lugar da sexualidade feminina, sabemos bem como a gente vive sob uma suposta ameaça de uma violência sexual, sabemos o peso disso, fantasmas que ficam na nossa cabeça, esse temor, né? Às vezes até fantasmas de pensar se um dia eu fui abusada. Então, que a gente possa criar uma rede de apoio, uma rede de escuta, porque muitas vezes a gente pode ter mulheres querendo falar sobre a sua experiência, seja uma experiência atual ou uma experiência passada, e a gente Isso. não quer entrar em contato com esses conteúdos, né? A Isso. verdade é que você precisa acolher essa fala, não porque você vai ser o terapeuta, né? Não porque Claro. você vai é, propor alguma possibilidade de conduzir aquela situação, Sim, sim, mas com que, na certeza. verdade, essa mulher precisa falar, porque aquilo está Uhum. trancado dentro dela há muito tempo e ela precisa encontrar um espaço de fala e de escuta. E em situações como essas, a gente recomenda até que não se fale nada, né? Você acolha e você, se é uma Isso. pessoa adulta, que você possa dar a ela o espaço de ela, inclusive, sinalizar o que que ela precisa. Poxa, eu entendo a sua dor, compreendo a sua história, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, né? Aham. Porque práticas de aconselhamento eu acho que elas são até perigosas,
Porque eu costumo dizer que aconselhamento, o conselho é algo que serve para mim, para minha realidade, para minha estrutura física, para minha dinâmica familiar, para a pessoa que eu me constituí ao longo da vida. Esse conselho que eu estou dando, ele serve muito para mim. Mas muitas vezes não é um conselho que seja ressoante à vida do outro, justamente porque a primeira questão que eu preciso pensar é que ela vive ou viveu uma dinâmica de violência, né? Sim, sim, sim. Então, que a gente possa ser mais sensível no sentido de oferecer esses espaços de escuta para que as pessoas possam se apresentar, né? E nesse Certo. contexto de apresentação dessas dores, desses sofrimentos, que a gente possa ajudá-la, inclusive, a elaborar tudo isso, a se fortalecer, a buscar a ajuda que seja necessária nesse momento, porque muitas vezes é uma situação muito frágil, muito delicada, né? Que Uhum. pode fazer marcas muito profundas, e é muito possível que essa pessoa ela possa precisar de um acompanhamento profissional, né? Sim, com E aí certeza. a gente não pode se esquecer também de que eu estou falando de uma marca subjetiva e que, infelizmente, a profissão do psicólogo ela é uma profissão cara, ela é uma profissão ainda para Uhum. elite, não são todas as pessoas que conseguem Sim, sim. arcar com os custos de um acompanhamento psicológico. E justamente por isso, os espaços interpessoais, muitas vezes, como o grupo dessas mulheres, né? Aham, Vocês juntas se fortalecem, uma escutando a sim, outra, uma apoiando a outra, uma favorecendo as possibilidades de ajuda que essa pessoa necessita, né? E, sim. inclusive, tentando buscar dentro desse grupo uma forma de prover esse acompanhamento que essa pessoa precisa, né? Nós temos, apesar de ter uma profissão cara, nós temos muitos colegas que fazem trabalhos sociais. E aí é nessa formação de rede que a gente pode ir buscando a ajuda desses profissionais que se dispõem a acompanhar. Sem falar também que, no caso específico dessa temática, nós temos grupos específicos voltados, né? Certo. Para acolher tanto as crianças quanto as mulheres que são vítimas e dar-lhes o suporte psicológico necessário, tá? Certo. Ok. Uma outra coisa que eu queria falar, se você quiser interromper, você interrompe, Tá tá? bom, Você vai tá bom, falando. tá bom. O abuso, como eu mencionei, ele é é algo cultural, né? Porque depende da forma como as pessoas estabelecem as relações e normatizam os limites das relações. E um outro limiar que a gente precisa colocar nessa discussão é quando a gente vai falar das marcas, né? Porque a gente tende a generalizar muito. Ah, a criança, quando foi vítima, quando ela ficar adulta, vai acontecer isso. O adolescente que foi vítima, quando ficar adulto, vai ser. A pessoa que foi vítima de violência, ela vai se tornar uma abusadora na vida adulta. Uhum. Então, o que a gente precisa destacar é que as experiências de vida, elas tanto as positivas quanto as negativas, mesmo as situações de violência, elas são significadas por nós de maneira muito singular, muito específica. E até por isso a gente precisa desconstruir ideias que banalizam a violência ou que romantizam a violência, Sim. né? Uhum. Eu nem sei se eu posso falar isso porque eu estou num contexto de igreja, mas, por exemplo, Aham. a gente diz para a mulher que ela tem que ficar num relacionamento abusivo porque Sim, sim. aquilo é sagrado, é um Isso. matrimônio, né? Uhum. Uhum. Então, assim, é uma romantização, a pessoa está Sim, com sendo certeza. violentada todos os dias, ela corre risco de vida, isso não é romântico, gente. Amanhã é o Com dia dos certeza. namorados. E a última coisa que a mulher quer é ser violentada, né? Foi muito importante você tocar nesse assunto, porque é algo que nós temos conversado muito a respeito, sabe? E eu, de alguma forma, eu tenho tentado mostrar que até biblicamente eu não consigo ver, né, nessa energia maior, nessa força maior que existe nessa terra, que rege essa terra, num senhorio, num Jesus que veio para morrer por nós, um Senhor que gostaria que eu vivesse debaixo, qualquer mulher vivesse debaixo de tanta violência, né? De agressões físicas. E aí eu entendo, sabe, Ellen, é de extrema importância a gente pensar que o casamento, sim,
o matrimônio, ele é algo feito por Deus, né? O Senhor se une, ok? Mas eu entendo também que a Bíblia fala sobre o repúdio, né? Sobre quando o homem repudia a sua esposa. Na minha interpretação, quando o homem agride uma mulher, quando o homem é um agressor, seja ela psicológica, emocional, seja ela patrimonial, agressão física mesmo, ele já repudiou, ele já colocou ela de lado, entende? Já houve uma separação aí. Então, quando as mulheres pedem socorro, não é hora de falar para elas, fique na casa, né? Fique lá, ou não, nós vamos orar, não. Quando uma mulher chega a pedir socorro, que ela conseguiu pedir, porque para que ela consiga pedir, é um processo muito grande. Para que ela consiga falar o que ela está sofrendo, é algo que primeiro precisa romper dentro dela. E às vezes ela não sabe nem o que é que ela está fazendo. Ela não sabe nem como fazer essa denúncia de tão grave e de tão difícil que é para a vítima que sofreu esse abuso, essa violência. Né? Então, não é hora de romantizar, como você bem disse. Apesar do contexto da igreja, nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo. Né? E nós temos consciência de que essas mulheres precisam de socorro, sim, de ajuda, sim. Não é hora de dizer a elas, fique na sua casa. Não é hora de dizer a elas, permaneça aí, vamos orar. Não, né? É hora de socorrer. Aí sim vamos orar. A gente socorre e aí nós vamos orar para que Deus restabeleça a saúde emocional dessa mulher, para que Deus levante meios de ajuda para ela. Como você colocou, essa questão do atendimento psicológico, né? Às vezes, muitas dessas mulheres, elas não têm condições desse atendimento. E aí, o que fazer? Como socorrer essa mulher? Como dar um apoio a essa mulher? Entende? Então, quando chega na agressão física da mulher, é porque essa mulher já foi repudiada há muito tempo. É porque esse homem já banalizou esse casamento. É porque esse homem já escanteou essa mulher, infelizmente. E aí, para a mulher ouvir isso é muito doloroso. Porque ela romantiza, né? Ainda existe o tabu do casamento para toda a vida. Do casados para todo sempre. Não estou dizendo que não existe casamento para o resto da vida, não existe felizes para sempre, não estou dizendo que não exista casais felizes, não é isso, né? Existem, né? Por exemplo, eu tenho 21 anos de casada, N problemas já tivemos, encontramos, vamos ter ainda. Não posso dizer que eu nunca vou ser traída, nem que nunca vou trair, que eu nunca vou fazer, não posso. Né? A gente não sabe o dia da manhã, nem meu, nem do meu marido, mas o nosso desejo é que isso não aconteça. Mas se chegar a acontecer, a gente tem que ter consciência de quem somos e da situação. Então, nós precisamos... e aí, esse é o ponto do resgate das mulheres, sabe? Esse é o ponto do salvar as mulheres. É nisso que as Anas, elas têm se empenhado, em salvar essas mulheres da violência física, de todas elas, quando elas sofrem. E o nosso olhar para as crianças hoje, ele precisa estar muito atento, Ellen, sabe? Às vezes eu percebo as mães muito desapercebidas. Eu percebo pais, familiares muito desapercebidos, né? Como se eles não observassem as suas crianças, como se eles não observassem o que está acontecendo dentro das suas casas, né? Então, assim, um lugar de proteção para um filho. É um lugar que aquela criança sente assim, ó, eu sou protegida ali naquele lugar. Como eu sou protegida e ao mesmo tempo tem algo acontecendo no meu corpo, comigo, e que eu falo com alguém, as pessoas não me ouvem. Que eu falo com alguém, ninguém acredita no que eu estou dizendo. Então eu percebo essas mães desapercebidas e a gente tem que estar atento com quem a gente coloca dentro da nossa casa, Ellen. Nós não sabemos, nós não podemos confiar em qualquer pessoa. Aliás, vou ser sincera, eu sou tão neurótica da questão de confiar nem no pai, né? Quanto mais do namorado, do segundo marido. Não estou dizendo o que eles vão fazer, entende? Mas eu acho que precisa ter um alerta dos pais. Sejam meninas, sejam meninos. Né? São crianças, são adolescentes. E aí é um fator, por exemplo, você colocou... muitas vezes essas mulheres estão neste lugar, essas adolescentes, como a criança tinha 9, 10 anos, porque ela não gritou, ela estava gostando, né? Que cultura é essa que nós estamos inseridas, que olha para uma mulher e banaliza ainda essa mulher, né? Uma criança de 9, 10 anos. Não é porque uma jovem está na rua de short curto que ela está pedindo para ser violada, para ser abusada, né? Como assim? Como assim? E aí a religião, nesse ponto, ela vitimizou muitas mulheres, sim. A gente não pode fugir disso, né? Ela vitimizou muitas mulheres, sim.
E é por isso que a gente precisa desse Deus, né? De trazer essa espiritualidade, como você colocou aqui, para a gente entender e compreender isso também. Essa mulher, ela não está pedindo para ser, né? Ela não está dizendo, ela não está estampado aqui, eu quero ser. Claro que não, né? Claro que não. E aí, algumas podem me dizer, mas pode ser que esteja. É subjetivo, como você também já colocou, né? É muito subjetivo. Mas não diz que essa mulher precisa ser, que essa criança, né, de 9, 10 anos, porque não falou nada, não gritou, também quer ser ou está gostando daquilo. Né? E eu achei interessante quando você trouxe, olha, o abuso infantil, ele não é só caracterizado pela penetração, que muitos pensam que é só por isso, né? O que ele fez com você? Ele tocou aqui. Não, mas isso aí não dou importância. Opa, como assim? Né? Não é só penetração, é um gesto, é um beijo no local indevido, é um toque no lugar indevido, é uma mão, né, no lugar indevido, é você colocar uma criança sentada no seu colo, né? Ou, às vezes o abusador põe no colo, você tá achando que tá fazendo carinho. Observe, mães, estejam atentas, cuidadoras, estejam atentas. Né? Precisamos perceber as situações do nosso dia, perceber as coisas que podem estar acontecendo ao nosso redor e muitas vezes nós não queremos ver. Né? Muitas vezes a gente fecha os olhos e foi. Né? E a segunda pergunta que você já até começou a entrar é que tipo de marcas esses abusos infantis podem ocasionar na vida dessas mulheres no futuro? O que pode vir a acontecer? Como nós somos todos diferentes, né? A violência que eu sofro, eu reajo de uma forma, o outro reage do outro, por causa da subjetividade, mas quais marcas essa violência, esse abuso infantil pode deixar? Porque muitas vezes a mulher pode nem perceber que foi abusada sexualmente, não é? Você sabe, tão interessante, quero até dar o meu testemunho aqui, algo que aconteceu comigo recentemente. Desde o ano passado que eu estou nesse movimento de defesa da mulher, de salvar mulheres de violência, de abuso. Você sabe que eu descobri que eu fui abusada, sabe, sexualmente. Hoje, olhando para trás, eu percebo de situações que eu falo, isso não era normal, isso não era comum. Claro que os meus avós, na época, eu não falei nada e eu não tive muito contato com a pessoa. Para você ver, eu estava no corredor do prédio que eu morava. Eu devia ter aproximadamente uns 9 para 10 anos também. E meu sonho era ter uma bicicleta. E eu não tinha uma bicicleta. E aí um vizinho dos meus avós, porque eu fui criada com os meus avós, né? Eles eram meus pais adotivos. Um vizinho que morava de frente, no mesmo corredor que a gente. E um dia ele me abordou no corredor, não tinha ninguém, nós estávamos sozinhos no corredor. E eu me lembro bem, eu estava vestida com um short jeans e uma camiseta amarela. E nesse dia ele perguntou para mim, assim, ele conversando comigo de frente, ele me perguntou assim, se eu tinha o desejo de ter algum brinquedo, alguma coisa que eu não tinha, o que eu queria ganhar. Né? E aí nessa conversa eu disse a ele que queria uma bicicleta, que queria muito ganhar uma bicicleta, mas meus avós não tinham condições de me dar a bicicleta. E aí, nesse dia, ele pegou e falou assim, olha, vem aqui, deixa eu te abraçar. E me abraçou indevidamente. Ele pôs a mão aonde ele não podia colocar, sabe? Aquele abraço de costas e pegando nas minhas partes íntimas, nos meus seios aqui. Então, na minha cabeça, se eu fosse contar aquilo para alguém, com certeza as pessoas iam dizer, mas coisa da sua cabeça, né? Um vizinho, ele nem conhece o vizinho. Tanto é que os meus avós nem conversavam, nem conheciam o vizinho. Eu encontrei ele 1 ou 2 vezes no máximo. Tanto é que depois desse dia, eu me senti tão mal, eu fiquei tão ruim que eu chorei muito à tarde, porque eu queria muito uma bicicleta e ele tinha feito isso comigo, que todas as vezes que eu encontrava com ele no corredor, eu voltava correndo para dentro de casa. Quando eu via que a porta dele estava aberta, eu não saía. Eu não saía de casa. Só que eu só vim entender isso agora, né, com 40 anos. Vou fazer 40 anos. E depois de estudar, depois de pesquisar, de ouvir, por isso que eu pedi, né? Eu falei assim, Ellen, configura pra gente como é que esse abuso infantil pode ser configurado. Por quê? Por causa disso. Porque às vezes a gente não... Quem é que com 9, 10 anos ia entender que uma situação dessa era
era um abuso, ele não podia estar fazendo isso comigo. Jamais. Eu entendi isso agora. Isso, eu tive problemas na época? Tive, porque eu fiquei, o tempo que eu morei lá, eu não tinha segurança de estar. O tempo que eu morei naquele prédio, eu não tive liberdade, né? Eu não podia sair para brincar, eu tinha vergonha. Mas marcas hoje, não. Eu não tenho marcas hoje. Talvez as que eu conheça, né? Talvez as reações que hoje eu tenha. Não sei, não posso dizer. Não posso dizer o que isso deixou na minha vida, né? Talvez a questão de ter me casado tão cedo, tão nova. Às vezes as pessoas me perguntam por que você se casou com 18 anos, sendo que o período que você casou, as pessoas já não casavam mais, as mulheres já não eram mais obrigadas a casar tão nova. Né? E eu sempre tive isso no meu coração e eu sempre disse por quê? Porque eu queria proteção. E aí hoje eu entendo que essa proteção que eu queria, eu busquei no meu marido, foi por conta dessas situações, da vulnerabilidade que eu vivi, né? Que eu vivi naquele espaço ali. E ali, de certa forma, me deixou querendo alguém na minha cabeça, né? Que me protegesse. Quantas mulheres hoje, né, não podem ter vivido, ou nem sabe que viveu, nem sabe que um toque foi indevido, nem sabe que elas foram abusadas ou não, né? E carregam problemas para o resto da vida sem saber. Nós tivemos, inclusive, aqui numa live, uma das nossas convidadas, ela descobriu que ela foi abusada também depois, já de 30 anos. Tanto é que o problema maior dela foi não conseguir se relacionar e não conseguir casar. Ela veio casar agora, já depois dos quase 40, que ela encontrou alguém que ela conseguiu se abrir. Então, é tão importante essas nossas conversas, Ellen, é tão importante ouvir o outro, é tão importante falarmos disso em todos e quaisquer espaços que estivermos, é muito importante. A palavra do Senhor, ela nos diz em Tiago que quando nós falamos, nós confessamos uns aos outros, nós falamos uns aos outros, nós somos curados. Eu entendo que se essa palavra está escrita aqui na Bíblia, ela tem uma orientação. Né? Significa que se eu falo que está dentro de mim para alguém, traz cura. Olha que interessante. Lá atrás, né, alguém escreveu essa palavra, me disse que se eu conversar com você, Ellen, você me ouvir, você me dar uma escuta sensível, vai haver algo dentro de mim de bom. Eu vou ser, de certa forma, curada. Né? E a palavra também do Senhor nos diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Como é viver em abundância? É ter dinheiro? Não, não é ter dinheiro. E a palavra, como sempre, mal interpretada. Ter vida em abundância é ter paz, minha irmã. É ter tranquilidade. É viver uma vida sem fuga, sem desespero, né? Sem essa dor que traz dentro do nosso coração, né? Sem essa... Pensa numa criança, como você colocou, bebês. Os bebês não sabem nem o que estão acontecendo, não sabem nem ainda... Né? Quem são, não conhece nem ainda aquele espaço e vivenciar tudo isso. Isso é doloroso, isso dói muito só de pensarmos, né, nas situações que essas crianças podem ter vivido. Por isso que eu quero que você converse com a gente um pouquinho a respeito esse segundo momento, né? Quais dores, quais características podem vir a ter, né, na mulher adulta, já na vida adulta dessa mulher que foi violada ou que foi abusada. Falei demais, né? Eu converso demais. Essa fala, ela trouxe tanta coisa importante que eu nem sei se eu vou conseguir explorar tudo, porque ela quase que respondeu tudo que você quer saber, de tão rica que ela foi, né? Eu queria começar pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, e começar te parabenizando, né? Porque não é fácil, muitas vezes, a gente ter essa força interna de se apresentar, ainda mais publicamente, como você está fazendo. Mas isso é importante justamente pelo poder que a fala tem sobre a nossa constituição psíquica e sobre a nossa saúde mental, né? Então, isso que está na Bíblia também é comungado pelos psicólogos, porque a fala é o elemento de trabalho da psicologia. Quando alguém está em sofrimento, eu não consigo, enquanto psicóloga, atender ninguém se a pessoa não estiver disposta ao atendimento. Por quê? Porque se ela não está disposta, ela não vai falar. Sim. É só por meio dessa fala voluntária que a gente consegue trabalhar. E, na verdade, não necessariamente sou eu que estou modelando aquele barro ali, né? É exatamente o que você disse.
a fala, isso quem falava muito, vocês já devem ter ouvido falar muito dele, era Freud, né? A fala, ela é terapêutica. Porque quando você está falando, eu não estou falando necessariamente para você, Valesca. Uhum. Enquanto eu estou falando, eu estou elaborando o meu pensamento aqui, né? Então, assim, claro que eu estou prestando atenção no processo comunicacional, mas a minha cabeça ela está aqui, cheia de coisas, processando informações, né? Isso. E quando a gente está falando de uma experiência de vida, de uma dor, de uma situação traumática, no momento em que eu estou falando, não é só a minha cabeça que está aqui trabalhando tudo isso, né? As minhas emoções também estão sendo trabalhadas, esses significados estão sendo trabalhados. E antes de o psicólogo fazer qualquer intervenção, a pessoa já está fazendo a significação de todas essas experiências, de tudo aquilo que ela vivenciou. Por isso a fala é muito importante, porque quando a gente fala, a gente se escuta. E é nesse processo de falar e se escutar e de estar pensando sobre a fala é que muitas vezes a gente vai entendendo muitos de nossos sofrimentos. Então, falar realmente é muito importante. Mas a gente precisa saber com quem falar, porque senão essa fala, ela pode ser uma fala que vai potencializar ainda mais essa condição de sofrimento. E aí vamos falar dessa marca, né? A Virgínia também colocou aqui que marca muito profundamente a vida da pessoa. Você trouxe a sua marca. E eu queria começar a falar dessas marcas a partir de um caso clínico muito famoso, de três irmãs que eram abusadas. E cada uma simbolizou essa experiência de uma forma diferente. Uma olhou para aquela situação, criou seus significados, tocou a vida e não quis nem saber do pai. Eu vou tocar a minha vida, resolvi, mas eu quero você longe de mim. Uhum. Uma outra ficou com muitas dificuldades de processar toda aquela informação. Tem um monte de confusões e de conflitos psíquicos, né? Apesar de ter casado, ela ainda continua em sofrimento. E uma segunda, ela tocou a vida, mas ela continua com sofrimentos e o ideal dela é fazer com que o abusador pague por aquilo que ele fez. Então percebam, três pessoas que a gente aparentemente julgaria iguais, né, com a mesma formação, que não é verdade, mas Uhum. três pessoas que vêm de uma formação semelhante simbolizaram essa experiência de formas diferentes. E é justamente por isso que eu falava da naturalização e da banalização. Porque a gente tem um discurso social de quando uma pessoa apresenta uma situação traumática, apresenta uma situação de sofrimento, a gente vem com as nossas práticas de aconselhamento, né? Que muitas vezes são mais trágicas e mais traumáticas do que a própria experiência. Inclusive, os estudos relacionados ao abuso sexual, eles fazem esse apontamento que dependendo da condição de revelação do segredo do abuso sexual, a revelação pode ser mais traumática, deixar traumas muito mais profundos do que a própria condição de violência. Então, isso nos coloca, nos convoca, na verdade, a pensar sobre o nosso lugar enquanto rede social de apoio dessa pessoa que está sendo vítima de uma situação de violência, né? Para não culpabilizar, para não reforçar marcas, dores, né? Potencializar essa situação de sofrimento. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A gente às vezes vira e fala assim, poxa, mas eu passei por essa situação e eu estou bem. Poxa, mas eu passei por isso, nem por isso eu morri, né? Eu digo para a pessoa, poxa, que bom. Bom para você, fico feliz pela sua experiência, mas não significa que a sua experiência seja um modelo para as outras pessoas. Fico feliz porque você teve uma rede, uma família, uma escola, sei lá, né? Quem foram as pessoas que estavam ali do seu lado, que te deram o suporte necessário para que você elaborasse tudo isso. Ah, mas eu não tive. Então, que bom que você teve força psíquica suficiente para elaborar a sua dor. E a nossa régua, então, ela não pode servir para medir a dor do outro, para medir o comportamento do outro. E por isso, antes de falar de marcas, eu quero fazer essa provocação, né, de que a gente possa exercer mais a empatia e nos desnudar, muitas vezes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa experiência, para poder acolher a pessoa que sofre. Porque talvez a minha experiência, o meu valor, o meu lugar de pessoa, o meu lugar de esposa, o meu lugar de mãe,
pode me fazer não entrar em contato com a dor dessa pessoa, né? Porque pode ter, inclusive, aí também uma relação de empoderamento, enfim. Então, que a gente possa se entregar a essa pessoa de uma forma transparente, límpida, e despregada de si para acolher esse outro, né? Então, as marcas, elas são muito variáveis, justamente porque cada um tem uma história de vida, cada um tem um grupo social que lhe acolhe, cada um tem a forma como a violência foi impetrada contra a pessoa é diferente. O momento em que essa violência foi impetrada é diferente. A relação que a pessoa tinha com o abusador é diferente. Tudo isso são variáveis que afetam os impactos dessa violência sobre a pessoa. E aí eu até deixei aqui, né, Virginia também comentou, a superação parece ser impossível. Bem legal colocar, parece ser, né? Porque Parece. significa que ela nos diz, é possível, apesar da dor. A gente só precisa buscar, né? A força, os lugares, as pessoas que a gente precisa. E aí ela traz uma outra coisa que é muito importante. Ela diz: destrói grande parte da capacidade da autonomia na vida adulta. Esse é um impacto muito importante, né? Porque nessa situação de violência, por exemplo, quando a gente culpabiliza a vítima, a gente está tirando dela a autonomia de perceber o fenômeno. Ela fala: espera aí, eu fui violentada. Eu estou Uhum, dizendo que eu estou sofrendo e a gente está dizendo para ela que não é bem assim. Então a uhum, gente meio que turva a vista da pessoa, a gente tira a autonomia dela, a gente deixa ela confusa sobre a percepção do tempo, do espaço, das relações. Então, talvez, muitas vezes a gente acaba sendo violentada de outras formas e a gente não consegue perceber justamente porque essa nossa capacidade de perceber as relações, de interpretar as relações foi afetada, né? Também podem ser afetada a minha forma de me relacionar com as pessoas. Então, eu tenho pessoas que podem desenvolver relacionamentos abusivos, porque aquela máxima de que toda pessoa que foi abusada vai virar um abusador, não, não é assim. Eu posso ter casos que evoluam, mas nem todo mundo que foi abusado se torna um abusador, não é? Isso, inclusive, é preconceituoso e nos tira a possibilidade de ajudar essa pessoa que está sofrendo, que está buscando ajuda para simbolizar toda essa relação. Porque eu já olho para lá, você foi abusada, então você vai abusar alguém, né? uhum, uhum, Então, ela pode, né? uhum. Pode, não vai. Algumas pessoas podem se tornar abusadoras em diferentes níveis, em diferentes formas, né? Algumas pessoas podem se isolar do contato social, por quê? Porque o contato não é seguro. Então eu prefiro ficar no meu cantinho, eu prefiro me isolar, eu prefiro evitar as pessoas. Elas podem desenvolver muita desconfiança das pessoas, né? Porque uma pessoa em quem eu confiava muito foi a pessoa que me violentou, foi a pessoa que mais me causou dor. Eu posso ter, me fugiu agora aqui a ideia. Sim, a gente pode evoluir para casos depressivos, né? Porque a gente está, na verdade, a pessoa ela vai ter a sua autoimagem, a sua autoestima, a sua autonomia, tudo que está relacionado ao eu dela foi impactado de alguma forma, né? Então, sentimentos de menor valia, de que ela não presta, de que ela é suja, né? A autoconfiança, a autoimagem, tudo isso pode afetar essa pessoa. A gente pode desenvolver, então, por exemplo, essa questão do sentimento depressivo. A gente pode ter pessoas evoluindo aí para ideação suicida. A gente pode ter pessoas que caminhem ainda para mais longe e cometam a tentativa ou até consigam, né? Finalizar essa tentativa de suicídio se suicidando efetivamente. E a sexualidade é um dos pontos muito importantes para a gente falar. Na vida adulta, pode ser que essa mulher tenha muitas dificuldades em viver a sua sexualidade na sua plenitude, né? E quando a gente fala de sexualidade, assim como eu comentei no início a questão do abuso, eu não estou falando de sexualidade restrita unicamente ao ato sexual. Eu estou falando de nós, mulheres, quando nos cuidamos, nos vestimos, nos perfumamos, para ter aquele encontro com o Uhum. esposo, sabe? Aquela coisa.
isso também pode estar afetado. As minhas relações de afeto podem ser afetadas. O próprio ato sexual a mulher pode evitar, ou ela pode desenvolver práticas, né, não saudáveis sexualmente falando. Então, as marcas, elas são profundas, elas podem ser muito variáveis, mas essas são possibilidades mais comuns. Podem ter outras? Podem, né? E não significa que todo mundo vai manifestar tudo isso ou não vai manifestar. A gente vai ter sinais, né? Sim, E é sim. importante que, de repente, aqui, como nós estamos falando também com mulheres adultas, e você traz esse seu relato dessa sua experiência, que assim a gente também possa fazer esse movimento introspectivo de analisar, né, as nossas os nossos conflitos internos, as nossas dores, as nossas relações de hoje, para que a gente possa entender esse nosso momento atual, né? Hum, A forma como eu sou mulher hoje, ela tem a ver com a minha história de vida. A forma como eu sou esposa hoje, como eu sou mãe, tem a ver com as relações que eu vim desenvolvendo. Não necessariamente podem ter sido ocasionadas por um abuso que eu sofri, não, né? Um abuso sexual. Mas eu posso trazer outras dores, outros sofrimentos das minhas relações que eu preciso dar um significado para que eu possa hoje, como esposa, como mãe, como filha, né? Desenvolver relações mais saudáveis, e especialmente essas mulheres que são mães ou que são cuidadoras, que elas possam se investir nesse lugar de alguém que realmente precisa cuidar de uma criança que está em desenvolvimento. Mas é muito difícil a gente conseguir exercer esse papel perfeito, a gente não vai conseguir nunca, né? Mas tentar fazer o melhor possível se nós estivermos numa situação de dor. Então, antes de cuidarmos, nós mulheres precisamos nos cuidar, nós mulheres precisamos uhum. olhar para as nossas feridas, entender o sentido de cada uma dessas feridas, significar, buscar possibilidades de superação. Superar não significa que a gente vai esquecer, né? Não é isso. A gente pode se lembrar dessas situações que nos ocorreram, mas a gente pode se lembrar com uma dor muito menor. A gente pode se lembrar com um sentimento muito diferente e um sentimento que não me traga tanto sofrimento, né? Sim. Então, eu acho que o interessante da condução da sua conversa, Valesca, é que ela permite que a gente pense esses dois lugares, né? O lugar de alguém que está cuidando das crianças, então que a gente possa observar comportamentos, mudanças de comportamento das nossas crianças. Mudanças de comportamento, elas são sempre indicadores de alguma coisa. A criança não muda o comportamento do nada, né? Sim. Então, se ela Uhum. mudou o comportamento, que a gente possa começar a observar as circunstâncias, como você colocou, observar quem são as pessoas que entram na nossa casa. Eu falo muito isso para o meu marido. A casa é sagrada, a casa é o nosso lar, a casa é o nosso refúgio. Não é qualquer pessoa que a gente pode colocar dentro da nossa casa. Com E a gente certeza. não pode se esquecer que a maior parte dos abusadores são pessoas que guardam confiança. Então, também não é porque essas pessoas estão dentro do reduto da nossa casa que a gente não tenha que se manter vigilante, né? E aí, Sim. pegando um pouquinho da Bíblia, Deus fala o tempo todo, né? Sejamos vigilantes, sejamos vigilantes, sejamos Sim. vigilantes. E faço até um adendo a situações de comemoração social. Nesse momento, a gente está em distanciamento, né? Mas eu sempre faço essa provocação. A gente vai para uma festinha, a gente vai para um churrasco na casa da família, aí as pessoas começam a interagir, alguns gostam de beber, aí fica conversando, fica comendo, e as crianças espalhadas brincando, né? É Sim. esses momentos são momentos muito sensíveis. A gente precisa estar, mesmo que seja uma casa de alguém que eu confie. Lembre, os abusadores, eles aproveitam da nossa confiança. Então, que a gente possa pensar bem nesse lugar, né, de cuidadoras, mas que, enquanto cuidadoras, nós também precisamos pensar no nosso lugar subjetivo, porque tanto melhor estivermos
esse lugar do cuidado, afeto com as nossas crianças. Que bom, Ellen. Nosso tempo foi demais. Adorei. Você é 10. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por você ter aceitado essa conversa, esse diálogo. Que bom que você foi minha parceira nesse tempo, dias, para poder levar esse conhecimento a essas mulheres, sabe? E a gente está finalizando o nosso horário, nós conseguimos, de alguma forma, chegar no coração delas, na mente de cada uma. E eu quero deixar aqui uma palavra muito rápida, porque é bem o finalzinho do que a Ellen disse, sabe? E eu quero falar para você, mulher que nos assiste, para você, mulher que está aqui desde o início, né? Para você que está nesse momento aqui nos ouvindo, né? A Ellen, ela trouxe agora uma fala tão importante, né? Quando ela fala da nossa subjetividade, do quão importante é você primeiro estar bem, né? Para poder cuidar do outro. É igual no avião. Quando a máscara cai, primeiro você coloca em você para depois você pôr no outro. Então, primeiro você precisa estar bem para poder ajudar o outro, né? E eu quero deixar para você lá no 1 Pedro, capítulo 3, no verso 3, diz assim: a beleza de vocês, mulheres, não seja apenas no exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso, um espírito tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha a preocupação de Pedro com o que está dentro de nós, com a nossa subjetividade, né? Pedro nos traz uma preocupação aqui, dizendo, olha, cuida da sua alma, cuida do que está dentro de você. É bom, é lindo a mulher que é bonita, né? Que se arruma, mas melhor, mais belo ainda. Deus se agrada ainda mais daquela mulher que cuida de dentro dela, da alma feminina, das dores dela, daquilo que traz, né? O Senhor tem para nós o quê? Dias de paz. Ele quer que sejamos mulheres que tenhamos liberdade, que tenhamos paz, tenhamos tranquilidade, né? Para que possamos ajudar outros, para que possamos ajudar o marido que está passando por uma situação difícil, os pais, né? Muitos filhos hoje estão cuidando dos seus pais. A Vi mesmo, a Virgínia que está aqui com a gente, está cuidando dos seus pais. Mas que não nos esqueçamos de nós. É tão importante essa sua fala, tão acolhedora, sabe, Ellen? Às vezes a gente pensa tanto nos outros, né? A gente pensa no marido, na casa, nos filhos, um monte de coisa. É preciso pensar em você. É preciso pensar nessa sua alma, nesse seu interior. E a Bíblia nos traz tão claramente essa questão da beleza interior. Às vezes as pessoas interpretam errado aquilo que está aqui, né? Esse contexto que está aqui. Ah, é porque não quer que a mulher se arrume. Não, não é essa a palavra. O que Deus está querendo falar comigo e com você não é essa palavra. Você pode se arrumar, mas mais do que está por fora é o que está dentro de você, tá? Meninas, muito obrigada mais uma vez, Ellen. As meninas do meu trabalho estão hoje aí. Eu vi a Diva, vi a Virgínia, vi a Raquel. Prazer ter vocês aqui. Eu vi Raquel Soares, né? Eu tenho certeza que você foi muito abençoada nesta noite por esta palavra, por essa conversa, por esse bate-papo. As mulheres que estão aqui, que eu não conheço, bem-vindas. Um prazer ter todas vocês. Os homens que aqui estão, bem-vindos. E as minhas Anas, muito obrigada, meninas, porque vocês estão aí como sempre, né? Juntas nós vamos salvar outras mulheres. Ellen, um beijo no seu coração e espero que muito em breve nós possamos estar juntas novamente. Tá bom? Obrigada. Um cheiro nas crianças. Eu que agradeço a você a confiança e a cada uma das pessoas que estão aqui hoje, né? Por essa oportunidade de entrar no espaço da sua casa para tentar trazer uma palavra de cuidado. Oi, Raquel. Oi, Raquel. A diva. Eu que agradeço a confiança de todo mundo, né? Abraço para as minhas amigas do trabalho. Morrendo de saudade de todas vocês também. Todo mundo. Muita saudade de todo mundo. Pode abraçar, né? Dá até vontade de chorar. Oi, todo mundo cheio dos olhos. Gente, um beijo. Bora. Tchau, tchau.